Flávio Bolsonaro tem 47,6% e Lula 46,6%, né? Falando de eleições aí deste ano, a pesquisa da Atlas Intel mostra que Flávio Bolsonaro está à frente no segundo turno. E ainda, para trazer também como complemento, tem a desaprovação de Lula, que é a maior em 2 anos. Enfim, são dois temas que se correspondem, né, que se correlacionam, mas essa pesquisa eleitoral realmente mostra que Flávio está na frente. A gente vem vendo realmente a desaprovação do Lula e o tanto que realmente ele tem caído nas pesquisas, e ao mesmo tempo essa pesquisa do Poder Data mostra que o índice é de 61%, ou seja, é o maior já registrado nessa desaprovação do Lula. O presidente chegou a pouco mais de 6 meses aí no primeiro turno das eleições, mas 61% dos brasileiros estão desaprovando esse governo, né? Que ele vem apresentando não só agora, mas ao longo de todos os anos que o PT vem consideradamente no poder, né? Agora, Dácio, qual que é a sua visão sobre isso? Você acha que isso é um bom sinal? Depois eu gostaria de ouvir o Diogo também. Depende do ponto de vista, né? Pro Lula é um péssimo sinal. Mas, então, assim, é um número muito alto, né? Uma desaprovação de 61% por um instituto que, sabidamente, tem uma inclinação mais progressista e que não tem interesse nenhum de apresentar esses dados, é uma desaprovação muito alta. Vamos lembrar que a Dilma, por exemplo, chegou a atingir 71% de desaprovação no auge da sua desaprovação em 2015. Portanto, nós estamos falando aí de 10 pontos para poder atingir o percentual que é uma tragédia, uma catástrofe. É o fim de um governo melancólico. Laísa, o Portman não pode resolver alguns problemas para o Lula. A fome chegou no país que saiu do mapa da fome. Indígenas morrendo de fome no país que não está no mapa da fome. Só que os dados de morte de indígenas foram escondidos. O preço do alimento é um absurdo. O cidadão que trabalha todos os dias para poder manter a sua família sabe que não consegue mais manter a sua família. Trocou a carne, trocou o tipo de alimento. A gente já tem fenômenos acontecendo no mercado com diminuição de produtos, porque a gente, infelizmente, está vivendo um caos. A gente está querendo discutir escala 6x1 num país que 30 milhões de pessoas trabalham só. Tem municípios que 93% da população vivem de Bolsa Família. E vamos discutir escala 6x1. Pô, antes de discutir a escala, vamos arrumar uma escala, qualquer que seja, um emprego. Você imagina a Zâmbia, Serra Leoa, o Zimbábue, a Somália, né? Precisando trabalhar e falando, não, vamos discutir a escala 6x1 primeiro. Fala, não, meu filho, vamos viver primeiro para depois discutir escala. Só que a gente está vivendo essas atrocidades. Então, é óbvio que o governo vai muito mal. Inflação, né, endividamento, 10 trilhões de reais a dívida, 81% das famílias endividadas. E aí, soma-se isso a mais de 1 milhão na fila do SUS, mais de 2,5 milhões na fila do INSS, e cresce cada dia que passa, né? Fora, obviamente, os escândalos de corrupção, que não param. Porque o filho do Lula vai para a Noruega, hotéis de 35 mil reais a diária, tá lá a Lux Singer bancando, com dinheiro do povo, obviamente, né? E aí tá aí essa turma toda vivendo muito bem, obrigado. A elite do partido vivendo, a nomenclatura vivendo muito bem. E a população cansou de ser trouxa. Cansou do papo de cerveja de picanha. A população descobriu que o Lula fez a população de burra, só que em vez de colocar a cenoura na frente do burro, colocou a cerveja de picanha e o povo foi. Só que eu acho que o povo se sentiu traído, o Nordeste se sentiu traído. E o povo resolveu que deseja outra coisa para o Brasil. E essa coisa não é o Lula. A rejeição dele cada vez cresce mais. O governo, portanto, acabou. A gente só tem que esperar agora o janeiro de 2027 para que o novo governo possa começar a consertar as atrocidades que eles fizeram aqui.
Com certeza. Agora, Diogo, queria ouvir de você também essa desaprovação do Lula, que é a maior aí em 2 anos. 61% já registrado. Bom, primeiro, não dá para crescer algo que já é gigante. E não dá para diminuir o que já é pequeno. Então vamos deixar um negócio bem claro. Eu não pauto a realidade pela pesquisa eleitoral. Pesquisa eleitoral é instrumento de manipulação, de engenharia social. Se nós tomarmos por base o que está nas pesquisas, o Brasil teria que ser um país de 30, 40, 30. 30% na direita, polarizada, 30% na esquerda, iguais 30% polarizados, e 40% no meio que a Globo comanda. Isso é tão irreal que chega a ser ridículo. Nem eles mais admitem isso. Isso não é irreal agora, não é que o Lula caiu nesses 2 anos e agora. Esse governo não acabou, esse governo nunca existiu popularmente. Essa é a realidade. Nua e crua. A gente caiu no conto, que eu não, né? Mas muita gente caiu no conto do Vigário, do vamos virar voto lá em 2022. Virar que voto, cara pálida? Vai virar samambaia? Eleitor do PT, a gente tem meia dúzia de conhecidos em volta, um núcleozinho, uma bolhazinha, outro em algum lugar do país, e acabou. Eles não aparecem nos indicadores de massa a nível nacional, de consumo, de produtos. Qualquer campanha minimamente ligada à esquerda desaba de vendas no país inteiro. É unânime. Eles não aparecem nas ruas, eles não aparecem na audiência de televisão. Veja, em 2022 ainda, o Bolsonaro na Globo bateu o recorde de audiência. O Lula, não, lá embaixo, na TV deles. O cara que deveria... entende? Cadê a tal da polarização? Eles não ocupam ruas nunca, nem durante as eleições de 22 e nem depois. Como nos esquecer em 2024? Agora, recente, inclusive, Lula teve evento para a candidatura à Prefeitura de São Paulo com o Guilherme Boulos. Eu sou da capital paulista, em Itaquera, que, segundo as urnas, é reduto de voto petista, em um feriado em que as pessoas estão em casa, com um show de graça no estádio do Corinthians, que dá para descer ali de metrô dentro do negócio, mas não lotava um banco de Landau, nenhuma Kombi. Então o primeiro ponto é, no mundo real, essa polarização inexiste e ela é a base dos números das pesquisas. Eu não posso esquecer que lá nos Estados Unidos já se provou fraude eleitoral em alguns estados e adivinha só, as pesquisas acertaram a fraude. Quer dizer, nem é mais pesquisa, é quase premonição. Lembrei do pelo que sim, pelo que não. Quer dizer, estão fazendo... As pesquisas devem mandar fazer ligação para saber quem vai votar, depois para na bola de cristal e aí acerta a fraude. Esse é o ponto. Então isso é manipulação de percepção. A direita no Brasil é hegemônica desde 2022. Todo o colapso social que nós vimos foi resultado disso. Jair Bolsonaro venceu em 2018 sem a TV Globo, com a TV Globo contra Jair Bolsonaro. Venceu em 2018 com redes sociais menos poderosas, menos maduras e menos engajadas, onde a tecnologia mobile era mais cara. E mesmo assim, a TV inteira contra Jair Bolsonaro, com todos os partidos políticos contra ele, sem nenhuma prefeitura, sem política de base, sem nada disso, ele venceu todos eles. Todos eles. E não foi meio a meio, vou mais longe. O meio a meio é o que eles estão fazendo agora, é redução de danos, é manter a ideia de que a esquerda ainda existe em volume representativo. E não existe mais. A real é essa. O pobre, o lascado, entendeu o que está acontecendo de vez, já tinha entendido. Agora se consolidou. A dor no bolso e no estômago é universal. Não há ser humano na história que não entenda a dor no bolso e no estômago, já dizia a política do pão e circo. Então o que nós estamos vendo aqui é mais uma tentativa de manipulação. Colocar o Flávio com 47% é convencer as pessoas de que o Lula beira os 46%, não beira. Dizer que o Lula tem 60% de rejeição é convencer as pessoas de que ele tem 40% de aprovação ou de tanto faz. Não é verdade. Todos os segmentos da sociedade, em todo o país, já sentem na prática o impacto pragmático, mais uma vez, do que é um regime petista. Então nós temos que acordar para a realidade de uma vez por todas. Nós temos que pautar a nossa percepção da sociedade por onde a sociedade se pauta. Isso está no consumo, nas redes e nas ruas. E nessa área, essa área não tem nem o que discutir. A Rede Globo não consegue mais estabelecer nem mesmo a linguagem popular. A piada do boteco, o jargão do boteco, é o jargão do WhatsApp, é o jargão do TikTok, é o jargão do Instagram. Esse é o que está lá, não é mais o da novela. A roupa, mesma coisa. Se eles não têm mais influência na mais baixa e a política cultura, tem no resto? Não tem. Então, a grande verdade é, toda essa estrutura de pesquisas é para nos impedir de reconhecer a realidade. Engenharia social não passa por convencer você da mentira.
passa por fazer você duvidar da verdade e a mentira se torna aceitável. É isso que essas pesquisas fazem, fizeram durante muito tempo, exploraram a memória afetiva do brasileiro, da época em que a TV realmente mandava no país. Muita gente da direita, presa nessa memória afetiva, validou as pesquisas em 22 e continua validando, em certa medida, até hoje. A gente tem que parar de fazer isso. As pesquisas mentem. A gente deve medir a realidade por aquilo que nós podemos ver, auferir, conferir. É aí que a gente enxerga a realidade. E nesse sentido, o Flávio tem feito um trabalho absolutamente fantástico. Esse abraçar que ele tem feito com o Centrão tem anulado a estrutura do 30-40-30. Porque se o cara que representa os tais 40% de neném está andando com o Flávio, bom, então não é mais 30-40-30. Veja que ele criou um movimento que coloca em dúvida a base da manipulação social, e isso é absolutamente genial. A única coisa que eu acho que tem que tomar cuidado é no exagero. Nesse caso da misoginia, parece que o Flávio votou favorável. Muito provavelmente ano eleitoral, preocupado de ser acusado de ser misógino. Mas a gente tem que ter uma certa preocupação adicional de não cair na armadilha deles. Então, nesse caso aí, tem que deixar claro, esse projeto não trata de combater misoginia. Se tratasse, todos nós seríamos favoráveis. Ninguém quer ver um ser humano tratando o outro por sexo, por cor, pelo que quer que seja. Tem que deixar claro que não é, né, e que por isso é um engano ter passado e apoiar os deputados a revogar essa atrocidade e consolidar essa imagem fantástica que ele tem construído como um agregador que está demolindo, dinamitando a percepção do 30-40-30. Fantástico trabalho do Flávio.